Salve pessoal, bem-vindos de volta! Estamos aqui para a segunda parte da minha entrevista com o Rafael Custódio, gerente de acompanhamento de investidores institucionais da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Não sei se você se lembra, mas essa é uma série de 3 partes na qual eu converso com o Rafael Custódio a respeito de certificações do mercado financeiro. É isso aí. Na primeira parte, a gente falou um pouco sobre a diferença entre o analista e o consultor de valores mobiliários CVM. Nessa segunda parte, a gente continua falando sobre essas duas carreiras, mas entrando em alguns outros aspectos, como, por exemplo, a taxa que eles têm que pagar para o regulador. Sim, você precisa, como profissional analista ou consultor de valores imobiliários, pagar uma taxa lá para CVM. Do meio para frente dessa segunda parte da entrevista, a gente vai começar a falar sobre o agente autônomo de investimento, o assessor de investimentos, né? Essa carreira que está tão em alta, que está bombando ultimamente, e o Rafael Custódio vai ajudar a gente a entender o que faz um agente autônomo, o que ele pode e o que ele não pode fazer, beleza? Então eu deixo vocês agora com a continuação do meu bate-papo com o Rafael Custódio da CVM. Sobre o analista de valores mobiliários, hoje no Brasil, no mercado brasileiro, tem só uma certificação que me permite ser credenciado como analista, né? Que é o CNPI. Isso, existe só uma certificação brasileira, existem algumas estrangeiras que precisam de alguma validação, você tem que fazer o conteúdo, a gente chama de conteúdo brasileiro. Então, se você tem o CFA, você tem que ir lá na PMEC pedir para fazer uma prova bem específica sobre o conteúdo brasileiro, legislação brasileira, aí você consegue aprovação e eles te registram como analista. Ok. E para eu também preciso tirar a certificação e depois me credenciar como analista de valores imobiliários, né? Eu não posso exercer a função só certificado. Não. Tem que se credenciar, foi aquilo que eu falei lá no início. Certificação não é a mesma coisa que registro. Legal. Tá certo. Agora, um profissional, por exemplo, que tem a certificação CEA e atua numa instituição financeira, ele não necessariamente precisa ser credenciado como consultor de valores imobiliários, né? Não. Boa pergunta. Essa é uma dúvida recorrente. O que acontece? Em relação às pessoas jurídicas, né? Uhum. Isso vale tanto para casa de análise, casa de consultoria ou casa de gestão. Uhum. Tá? A CVM exige da pessoa jurídica tem um responsável técnico. Então, essa pessoa, sim, ela tem que ser registrada na CVM. O corpo funcional, ele, no caso de consultor e no caso de analista, existe um percentual mínimo, que agora eu sou ruim de números, mas acho que tem 80% da equipe tem que ter registro ou certificação. O que quer dizer isso? Se você tem uma equipe de 10 pessoas, vamos tirar o responsável técnico, né? Uma equipe de 10 pessoas, você tem que ter 8, pelo menos, elas podem estar registradas ou tem que ter uma das certificações que atendem, que são requisitos para o registro. Então, eu tenho uma consultoria, tenho uma equipe de 10, o responsável técnico está registrado na CVM, 8 da minha equipe tem que ter pelo menos as certificações exigidas. CEA, enfim, CFP, então tem que ter, mas eles não precisam estar registrados. Ok, tá? certo. Isso também vale para o caso de analista. No caso de administrador de carteiras, não existe. De administrador de carteiras, que eu digo, é gestão. Tá? CGA, né? Administrador de carteiras é o termo técnico, mas popularmente é gestão. Né? Gestão, E não, aí nesse caso não existe percentual mínimo da equipe, tá? Então se você trabalha ou pretende trabalhar, por exemplo, numa casa de consultoria, se você não for responsável técnico, você não precisa ter o registro. A certificação vai te ajudar, porque, enfim, a pessoa jurídica tem que cumprir esse requisito mínimo de ser certificada, então o certificado vai te ajudar, mas você não precisa ter o registro. E, Rafael, qual é a diferença prática? Eu posso ter o registro? Pode. Mas o registro tem um custo, hoje na semestral de R$600, que é a taxa de fiscalização da CVM, sem contar também que existem obrigações regulatórias de envio de documentos, enfim. Então, de fato, você não vai exercer, não vai ser responsável técnico, ou eu estou falando de uma pessoa que vai trabalhar em uma pessoa jurídica. Né? Sim. Aí, na pessoa natural, não, aí tem que ter o registro, vai ter mas na pessoa jurídica a gente só recomenda que venha obter o registro se de fato
você vai ser o responsável técnico ou está em vias de, né, algo do gênero. Então, Legal. é isso. Tá. Essa taxa que você mencionou de R$ 600, ela vale para todos os credenciamentos, analista, consultor, Isso. é a mesma taxa, né? Tá. Para a pessoa natural, né? Está na faixa de E 600 isso, reais do trimestre. trimestre, ok, tá legal. Rafael, eu queria falar agora. Eduardo, antes você foi. No caso do analista, Uhum, não existe a cobrança da taxa de fiscalização da CVM. uhum, Só dá talvez eu vou acabe sendo um pouco técnico aqui demais, mas eu acho que vale uma explicação sobre essa questão da taxa de fiscalização. uhum. Não, a gente fala taxa de fiscalização da CVM, mas ela vai para o Tesouro, né? A CVM, enfim, é uma autarquia federal, mas ela vai para o Tesouro. Isso é uma taxa que está em lei, né? Então, assim, a CVM não tem discricionalidade sobre o valor. A gente, por que é R$ 600? A CVM acordou e falou que é R$ 600? Não, isso foi uma lei do Congresso que estabelece esse valor, tá? Certo, legal. Então, voltando aqui para a questão do analista. O analista, quando foi lá em 2010, quando migrou, o credenciamento era feito diretamente pela CVM. A Uhum. partir de 2010, a gente mudou a instrução e passou a existir a figura da entidade credenciadora, que hoje como vocês conhecem, é a PMEC. Sim. E, Uhum. houve isso, excluiu-se da taxa de fiscalização o analista. Então, o Uhum. analista não paga a taxa de fiscalização da CVM, mas ele paga uma taxa para a PMEC. Uhum. Uhum. Falou um pouco, se eu não me engano, é um pouco abaixo da taxa de fiscalização da CVM, mas de fato eu não tenho aqui de cabeça. Mas Certo, tudo bem. esse é um detalhe importante. Então, o consultor e o administrador de carteira, sim, pagam taxa de fiscalização para a CVM, o agente autônomo também. Uhum. O analista não, o analista ele está, vamos dizer assim, está isento, né? Isento da taxa de fiscalização da CVM, mas ele Mas faz contribuição para a PMEC. legal, legal. Rafael, agora caminhando aqui mais para o final, eu queria conversar um pouco sobre o agente autônomo de investimento, que assim, se a gente tivesse um ranking de dúvidas, em primeiro lugar a gente já falou, que é o consultor e o analista, né? Mas o segundo lugar colado ali é o agente autônomo de investimentos em relação a consultor de valores imobiliários e principalmente a atividade do CFP. O pessoal tem muito agente autônomo que vem perguntar para a gente se ele pode também tirar o CFP, porque ele já está ali no escritório, já está atendendo o cliente, ele acha que seria um diferencial. Então, se ele poderia ter essas duas certificações atuando ali como agente autônomo. Então, só antes da gente entrar nessa discussão, queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a atuação predominante. Eu sei que você já deu uma palhinha, né? Mas qual que é a atuação predominante do agente autônomo de investimento, o que, que ele pode e o que, que ele não pode fazer. Tá. O agente autônomo, né, ele só dar um disclaimer aqui, né, acho que eu falei para você lá no início, em off, a minha área não é responsável pela supervisão da atividade, mas eu trabalhei lá na área responsável durante um período, então, assim, até para em benefício aí dos teus ouvintes, né, acho que vale a gente pincelar um pouco, mas só dando esse disclaimer. O agente autônomo, como eu falei, ele é um preposto, né? Ele atua em nome da corretora, do intermediário. Então, ele tem um contrato, né, com o intermediário para distribuir produtos do intermediário. Né? Então, você geralmente hoje, como é que o mercado está estruturado? Geralmente você ou monta uma pessoa jurídica, né? Pode até ser uma empresária individual, ou você se associa a um escritório já existente, enfim, vai. E aí tem uma diferença na regulação atual, né, em vigente, que é a 497, em relação ao agente autônomo, que vai trabalhar no escritório de agente autônomo, ele tem que ter o registro de agente autônomo, todos têm que ter, né? É diferente que eu falei ali do consultor, que eu falei, não, você pode ter só o certificado, né? Não, no caso, não. No caso, agente autônomo, todos têm que ter, então essa é uma diferença. Bem, então ele vai atuar como preposto. Ele vai seguir as regras da corretora, né? As regras de compliance da corretora, e vai distribuir os produtos da corretora. Aí muita gente fala, mas qual é a linha? E aí eu já falei um pouco disso, do agente autônomo. O agente autônomo ele só pode distribuir o produto, ele não pode falar nada. Enfim, não, ele pode falar sobre o produto, mas é o produto da corretora, né? Claro, ele também sempre tem que olhar ali o perfil de suitability daquele investidor, mas a diferença, é a forma de remuneração,
né? Uhum. E o consultor ele tem essa atuação, e aqui usando independente, mas o consultor ele tem uma atuação mais independente porque ele pode distribuir produtos, né? Distribuir, perdão. Ele Ele pode pode recomendar, né? Uhum. de outros intermediários, enquanto a gente autônomo vai, num sentido até lógico, a remuneração dele está atrelada, né, à Sim, corretora, sim, ele sim. vai, ele vai distribuir produtos daquela corretora. Então, Uhum. um pouco isso. Sobre a questão do CFP, da Planejar, dele poder atuar como planejador financeiro, assim, esse é um caso que é bom a gente autônomo levar ao conhecimento do compliance da corretora, para Uhum. saber quais são. Porque a corretora, enfim, esse serviço estaria sendo feito pelo agente autônomo, né? Não teria nenhum vínculo com a corretora. Uhum. Geralmente as corretoras não oferecem planejamento, né? Enfim, então é o tipo de coisa que eu recomendaria o agente autônomo levar conhecimento do intermediário para tentar entender ali quais são as regras, como é que ele pode oferecer isso para a base de cliente desse serviço que não tem relação com a corretora. Então, provavelmente ele não pode usar a marca da corretora, Uhum. enfim, não pode dar esse serviço à corretora, né? Uhum. Então, acho que o melhor caminho é procurar o pessoal de controles internos e compliance da corretora para discutir o assunto. Uhum.